dia, mais um programa Voz do Trabalhador. É um prazer estar aqui com um trabalhador contando uma história maravilhosa. Vocês vão ver a história desse trabalhador que eu trouxe hoje, mas antes queremos dar os nossos agradecimentos aqui ao meu querido Bianchi, da TV, que abriu essas portas aqui para nós, para iniciar esse programa, né? Voz do Trabalhador, ao meu querido Marquito, que é o meu assessor agora, ele faz tudo aqui, maquiagem, cafezinho, o Marquito é maravilhoso. Muito obrigada, Marquito. A família aqui da Juliana Albuquerque, maravilhosa aí na produção. Muito obrigada. E agora nós vamos falar do nosso trabalhador, Ezequiel Sterci. Ele era jogador de futebol, famoso, vocês vão ouvir a história dele, eu não conhecia. Ele me contou, estava me contando aqui que inclusive o primeiro técnico do Brasil, que eu não sabia dessa história, o único estrangeiro, ele também vai contar essa história, vai contar a história dele, do trabalho do Porto, essa trajetória de sucesso, sempre essa pessoa maravilhosa, educada, gentil, né? Eu tive o prazer já de conhecê-lo aí há muitos anos, né? E ele vai contar um pouquinho da história dele, do futebol, que eu também achei incrível. Meu querido Ezequiel Sterci, olha que nome bonito. Seu Ezequiel Sterci, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. E me conta, Santista, pode começar, Ezequiel. Como é que é essa história maravilhosa aí de trabalho? Bom dia a todos que acompanham a Voz do Trabalhador. É com imenso prazer que estou aqui nesse programa para compartilhar os momentos, né, da trajetória da gente no transcorrer da vida da gente. E eu fico muito feliz do seu convite, viu, doutora? E a senhora é uma pessoa que a senhora sabe muito bem o quanto eu lhe estimo. E tudo que eu puder falar para a senhora e para todos que estão acompanhando, será de grande prazer. E olha, trouxemos também a esposa dele, né? Tá aqui com a gente, uma querida, eu conheço toda a família, né? E eu falei, ó, tem que trazer a esposa, porque ela vem aqui, vai assistir também, vai se emocionar, né? Sim, sim. Com a história do Bira, ele contando do futebol. É sempre então, bom a gente pode começar. Sempre bom a gente ter a companhia da nossa esposa, ou do nosso companheiro, Por quê? Porque são pessoas que compartilham no dia a dia com a nossa trajetória. Sim. Então, nada mais justo do que num momento como esse aqui, um momento maravilhoso, ela está junto comigo, né? Sim, isso mesmo, filha. Sim. Então, querido, nascido em Santos, já nasceu jogando futebol, é isso? Eu tive sempre aquele sonho que todo garoto quer ter, né? De jogar futebol. Mas sempre trabalhei e sempre estudei. Nunca deixei de estudar e trabalhar para me dedicar totalmente ao futebol. Como eu estava falando antes com você, com 12 anos eu comecei a trabalhar como office boy. Depois fui auxiliar do escritório. Depois entrei nas docas. Quando eu completei 19 anos, ou 19 para 20 anos, eu tive a primeira proposta do futebol, que foi para mim vir jogar no Jabaquara. Nessa época eu trabalhava nas docas de dia e estudava de noite. Sim. Então eu disputava nessa época não eram aqueles salários, né, Bira? O salário era bem menor. O salário era bem menor. E até o futebol mesmo, os jogadores ganhavam bem menos do que ganham agora, né? Sim. Então a gente pode tirar aí por comparação jogadores de épocas consagradas, que foram as épocas melhores do Brasil no futebol, o salário deles não se comparava com os jogadores de hoje em dia. Mas, independente disso, o futebol é um esporte maravilhoso, é um esporte que me deu grandes alegrias, grandes momentos na minha vida. Por sinal, foram os melhores momentos da minha vida, jogando futebol. Que legal. E graças a Deus consegui ter êxito, né, de chegar a ser profissional de futebol. Joguei 10 anos profissional. Comecei no Jabaquara. Depois do Jabaquara, eu fui para Portugal. Comecei no Jabaquara em 79, foi meu primeiro contrato de profissional. Em 81, eu fui para o Leixões de Portugal, fiquei até 84.
Em 84 eu voltei, fui para o Comercial de Ribeirão Preto, depois fui para o Jataiense de Goiás, aí já estava com uma idadezinha mais avançada, aí eu tive a oportunidade de ser chamado para a Estiva, pegar a carteira preta, e aí me dediquei ao trabalho. Ao trabalho. E só essa tua passagem no futebol, você falou que do Jabaquara para Portugal, Sim. que foi meio assim inesperado, sair do Jabaquara Santos para ir, me imagina na tua época, para jogar em Portugal, na Europa. Sim. Como é que foi essa alegria aí? Quem te deu a notícia? Você até falou que eu conheci também um jogador aí maravilhoso. Eu vou falar de uma pessoa muito bacana. que eu tenho certeza que quem joga futebol e é estivador lembra com muito carinho que era uma pessoa espetacular, o Júlio César. Ele jogava comigo no Jabaquara nessa época. E aí nós tínhamos treinado no dia anterior e eu estava descansando de manhã, que o treino era só de tarde, e ele tocou a campainha na minha casa. Fui lá e falei, ô Júlio, ele falou, pô, Bira, tu viu o que saiu no jornal hoje? Eu falei, não. Naquela época tinha a Cidade de Santos e a Tribuna, né? Aí ele falou, pô, teu nome está estampado no jornal, porque tem o presidente do Leixões, que está no Brasil, junto com o treinador Filpo Nunes. Filpo Nunes, quem joga futebol, sabe muito bem, principalmente os da antiga, talvez os novos não lembrem, mas foi o único treinador estrangeiro, o Filpo Nunes era argentino, o único treinador estrangeiro que dirigiu a seleção brasileira, ou seja, representou a seleção brasileira, que foi a equipe do Palmeiras. Não me lembro o ano, mas o Palmeiras vestiu a camisa da seleção e o treinador foi o Filpo Nunes. Ele. Ah, que legal. E eu fiquei empolgado, porque, pô, Filpo Nunes, caramba, um cara consagrado. Sim. E aí fui atrás, né? Porque, como o Júlio tinha me falado, pô, o cara colocou no jornal que está interessado em te levar para Portugal. Não só eu, mas também o Valdir Dias e o Celcinho, também que jogavam comigo no Jabaquara. E Jabaquara, hein? Olha, nosso time querido aqui. Jabaquara sempre revelou grandes jogadores, né? O Jabaquara é um time que até hoje está no meu coração, né? Porque ele abriu as portas para mim, né? Jabuca. Jabuca, tá no nosso querido coração, Jabuca, querido Jabuca, eu amo esse time. E aí fomos atrás, né, do Filpo Nunes, do presidente, do Ricardo Peixinho, que era o presidente do Leixões, e conversamos, e aí foi feita a proposta de quanto eu ia ganhar. Naquela época eu ganhava no Jabaquara, era um salário de 2.900 cruzeiro, naquela época cruzeiro. Eu fui para Portugal para ganhar 50 mil dólares. Olha que legal, olha, aí já mudou tudo. Pô, e peguei de joia 250 mil dólares. Ai, logo de cara. Já deu para dar Aí eu falei, esse é o caminho. Aí fui, né? Que legal. Fui, legal. Me dei bem lá, fui titular os 4 anos que eu fiquei lá. Joguei com caras consagrados também. Foram 2 jogadores aqui comigo também, que são meus amigos até hoje. Um, infelizmente, morreu. Foi o Tonhão, que jogou na Portuguesa Santista. Quem acompanha o futebol sabe que o Tonhão era um excelente jogador. E o Ricardo Oquilto, que é meu amigo até hoje, 4º zagueiro do Santos, também é um cara com uma integridade, uma pessoa espetacular, que é meu amigo até hoje. Então, de vez em quando, nós compartilhamos aqueles momentos nossos em Portugal, ele me liga, eu ligo para ele. E a saudade, né, do tempo que passou e faz parte também, né? O Bira assistir... e o apelido dele, que o pessoal conhece, é Bira. Sim, Ezequiel Estércio Bira. Não tem nada a ver com o nome, mas está dentro do esporte. Hoje você vê o futebol, aí o que você acha, assim, como é que é essa galera hoje? Dá para ter uma comparação do que tá os jovens hoje do que era na tua época? Mais amor, tá faltando, acho que mais amor à camisa hoje, tu não acha? Eu acho que o futebol, hoje em dia, os valores que os jogadores ganham são valores exorbitantes, né? São bem acima da média de um trabalhador, de um cidadão, até de um presidente da República. E eu acho que isso pode influenciar um pouco. Por quê? Porque o jogador com muito dinheiro, uma pessoa com muito dinheiro,
não vou citar nome de ninguém, mas a gente tem vários exemplos aí. Existe também a vontade de sair, entendeu? E o jogador sai para a Europa, se ele não tiver uma boa estrutura, um bom aparato, um bom acompanhamento, ele pode, através da riqueza rápida, ele se perder. Sim. Agora, em matéria de futebol, no Brasil, aqui, no nosso país, eu acho que caiu o nível do futebol. Sim. Eu acho que os jogadores... Olha, donos da bola, aqui. O Bira pode ser comentarista, hein? Donos da bola, tem o nosso programa aqui na Band, né? Ah, sim. Tem o Neto, olha, o Donos da Bola aqui Neto, também, Neto... regional, ó. O Bira tá aqui para poder participar. Tem jogadores aqui no Brasil que são ótimos jogadores, mas eu acho que aqui o futebol brasileiro caiu um pouco o nível. Tu vê que nas últimas Copas do Mundo e propriamente até clubes que eram clubes de primeira linha, vamos citar até o Santos, hoje em dia disputa abaixo da metade da tabela. Mas eu acho que se a federação e todos deram uma atenção especial ao jogador que está aqui no Brasil, a gente pode melhorar muito ainda, né? Mas o importante, né, Bira, é que para você foi uma experiência boa, de vida, financeiro também foi bom. Foi bom, te graças deu a Deus. Um bom retorno. E depois disso você viu que tinha que parar, né? Aí você falou, ó, chegou uma certa idade, você já começou a sentir um pouco o corpo, né? Já deu aquela... Sim, com certeza. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem a idade que ele está bem maduro e está no auge da carreira, é ali dos 25 aos 28, 29, chega até os 30, eu acho que depois já começa a aparecer atletas mais novos, com mais agilidade, com mais, vamos dizer, condicionamento físico e tudo mais, e aí a pessoa também tem que... saber a hora de parar, para também, eu acho que o jogador seguir, que nem eu estava comentando, para tu estar numa profissão, tu tem que estar bem nessa profissão. Sim. Tu não pode deixar cair tudo que tu construiu. Sim. O que você construiu, você tem que manter. Então eu achei, quando surgiu essa oportunidade para mim de entrar na Estiva, eu já sabendo do trabalho que é a Estiva, e de que maneira é a remuneração da Estiva, que a Estiva, o estivador, tem que valorizar a Estiva, porque a Estiva, com todas as mudanças, com todas as perdas que teve, ainda é um ótimo trabalho. Agora vocês vão aguardar aí mais um pouquinho, a gente vai voltar no segundo bloco, ele vai contar essa parte, né? Sim. Acabou a carreira de futebol e vai entrar aí como trabalhador portuário avulso. Com certeza. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Estamos voltando e falando aqui com o nosso trabalhador dessa semana, Ezequiel Sterce. Ele falou toda a parte que ele teve, né, de experiência no futebol profissional, no exterior, aqui também em Santos, no nosso querido Jabaquara. E agora ele vai contar um pouquinho aí teve que parar, né, Bira, com a idade, ele viu que o corpo já estava sentindo. Eu lembrei que ele comentou comigo, só para fechar, que o pai dele não queria, né? Teu pai não queria que você saísse das docas, porque era um emprego bom, tinha um salário bom. Sim. Mas ele tinha um sonho do futebol, e ele seguiu, se deu bem, né, Bira? Tá vendo? Às vezes a gente desobedece o pai, mas deu certo, né? Sim. Seguiu o sonho dele, conseguiu ganhar um dinheirinho, viu que era hora de parar também, porque a carreira é curta, e conseguiu já a carteira da Estiva. E aí, Bira, os cursos, como é que era o trabalho no Porto, quando você chegou lá, como é que foi? Eu, quando entrei na Estiva, eu procurei sempre me atualizar, até porque eu sempre me identifiquei nos trabalhos monotécnicos. Sempre trabalhei em guincho, com empilhadeira, esses trabalhos que tinham a necessidade de ser concursado para fazer eles. Sim. Então, eu procurei, cada vez que a Capitania dos Portos abria um curso, eu ia lá e me registrava,
me candidatava a fazer o curso e fui fazendo os cursos e me atualizando, sempre me atualizando. Hoje em dia, esses cursos são ministrados ou são terceirizados, mas a verba continua sendo da Capitania dos Portos, porque isso é uma verba que é passada do governo para a Capitania. E a Capitania paga os cursos, só que quem faz esses cursos atualmente são a Incatep, o Senai, são terceirizados. E você entrou em que ano na Estiva? Você começou? Entrei em 87. 87 até 2015, ele já aposentou, né, Bira? Sim, 2015 eu aposentei, graças a Deus. Aí você ficou de 87 a 2015 na Estiva. Sim. Também fez os cursos necessários, evidentes, como você está falando aí. Sim. Né? Enfim, de vários, captando várias verbas aí, mas sempre se preparando para esse porto aí, que é o nosso maior porto, né, da América Latina, Sim, né? sim. Graças a esses trabalhadores aí, né, Bira, debaixo de sol, de chuva ali, dando, né, o seu melhor, né, como você falou. Sim. A gente, às vezes com duas profissões não consegue desenvolver, mas você sempre nas duas deu o melhor, conseguiu o melhor no seu trabalho. E a tua trajetória no Porto, Bira, durante todos esses anos, o que você pode dizer assim, o que você sentiu nessa evolução de máquinas, né, de trabalho braçal para máquinas, né? Como que foi o que você achou essa passagem aí? O trabalho em si, a mão de obra diminuiu. Sim. Porque quando o trabalho era braçal, Você usava mais. a requisição de trabalho era muito maior. Sim. Vamos se dizer, num ponto, muitas vezes, eu requisitava 4, 5 navios, tudo com mão de obra. Hoje em dia, esses terminais privados de container, eles carregam a maior parte da carga. E hoje em dia, o que sobrou para o estivador, trabalhador avulso, que não é vinculado, sobrou o trabalhador mais o granel, o trabalho aqui no cais público, que é do lado de cá. Os terminais privados são do lado esquerdo da direita da margem. Então, esse lado onde trabalham os terminais privados são os containers. Os containers, numa unidade de um container, ele leva ali dentro, 3.000 sacos que era antes manuseado na mão. Então, reduziu a mão de obra, mas também a produção aumentou muito mais, né? Sim, sim. Então, para o operador portuário foi muito bom. Para o trabalhador, nem tanto. Muito ruim. Nem tanto, porque reduzindo a mão de obra, tu trabalha menos, né? Sim, sim. E mesmo hoje com a escala online, como é que foi essa adaptação para ti? Foi tranquilo? Não, essa escala... Porque mudou. Antigamente vocês iam lá na parede, tinham que tirar a escala, né? Sim. Aquela chamada lá nos pontos, né? Que vocês tinham os pontos que vocês faziam as chamadas. Agora não, você tem o teu celular, né? Como foi essa tua passagem também? Você achou tranquilo? Eu achei... os líderes sindicais sempre foram contra, né, a escalação online. E são até hoje. Ainda porque muitos, apesar que todos falam, desculpa até te cortar, mas entrando um pouquinho nessa matéria, tem muita reclamação porque muitos não têm nem celular. E as pessoas não acreditam. Sim. E muitos não entendem mesmo de mexer, tem que pedir para o filho, para alguém para ajudar a fazer essa escala online. Então essa foi a reclamação dos líderes sindicais baseado nisso. Sim. Mas eles falaram, não, tem que se atualizar, tem que acompanhar. Sim, mas você não pode cercear, né, o direito do trabalho dele, já que ele não conseguiu se adaptar. Então, não é assim, né, que funciona, né? Sim, a mudança... Os nortes aí do direito do trabalho, né? O OGMO implantou essa mudança, assim, de um dia para a noite, né? Sim, com a pandemia, né? Ficou ameaçando que ia mudar para a escala online e o sindicato sempre rebatendo que não era interessante para o trabalhador, até como você citou, muitos tiveram dificuldades para se adaptar, até para se escalar, né, mesmo pelo celular. Sim. E hoje em dia ainda tem estivador que ainda não sabe se escalar. Sim. Pede, que nem você falou, pede para o filho, pede para o companheiro de trabalho para escalar ele. Sim. Mas, no meu caso, eu vou falar por mim, né?
que tenha um certo esclarecimento, eu não encontrei dificuldade, muito pelo contrário. Eu sei que vai ter gente que, se amanhã quem acompanhou aqui vai falar alguma coisa, mas eu vou falar. Para mim, a escala online é interessante. Sim. Entendeu? Até porque eu não tenho que sair da minha casa para ir em ponto nenhum de serviço para mim me escalar. E outra, numa briga até para a questão do vale transporte também. Sim. Porque antigamente eles não pagavam o vale transporte, aí você tinha que ir lá na parede, e aí não queriam pagar o vale transporte. Sim, aí tu tinha que marcar a presença para tu ter direito. Hoje não, pô, quando tu pega o trabalho, tu já tem direito ao vale transporte. Não importa que tu pegou na tua casa, porque depois tu vai ter que pegar a condução para ir para o trabalho. Só que é o seguinte, o que eu achei que não foi bom para a Estiva dessa escala online, é que quando tu se escala online, tu não fica sabendo quem é os companheiros de trabalho. Sim. Porque tu não consegue decorar as 20 turmas da Estiva, quem é quem. Então, muitas vezes tu pega um trabalho e o trabalhador que pegou contigo não cumpre com o horário. Sim. Ou chega atrasado, ou então acontece algum imprevisto. Sempre tem um problema na hora do trabalho. Sim. Se o estivador tiver consciência, cada um cumprir com a sua obrigação, a escala online é maravilhosa, porque tu se escala em casa, pô. É uma coisa espetacular. Essa questão da escala é controversa. Veio com a pandemia uma medida provisória aí que foi feita para considerar também o trabalho essencial, uma atividade essencial, ou seja, não para em hipótese alguma. Também veio a escala online, entre outras medidas, que a pandemia também serviu de pretexto para muita coisa. Sim, inclusive a escala online vai entrar nesse pacote, enfiar a escala online. Sim. Apesar dos protestos, e entrou algumas outras coisas aí que os trabalhadores estão nessa briga até hoje, Mas questões que vão se resolvendo nos tribunais, questões jurídicas, Bira? Sim. Então, você, como trabalhador, se adaptou, está aí conseguindo até hoje, aposentou. Graças 2015, a Deus. Bira? Quantos anos, Bira? Eu estou com 8 anos aposentado, 8 anos aposentado já. Isso. Quanto tempo de trabalho deu pra você? 87, acho que foi uns 35 anos de trabalho. Eu aposentei por tempo de serviço, Não foi nem por invalidez, nem por especial. Aposentei por tempo de serviço. E ainda você pegou a legislação, porque depois dessa mudança complicou um pouco mais para os outros trabalhadores. Sim. Mas na tua época ainda você pegava essa legislação que te favorecia a idade, o tempo. E uma coisa também, Bira, que eu acho que é uma reclamação até mesmo da questão agora dos aposentados de estarem afastando, A gente comentou isso. Sim. Você vai lá no departamento médico, me conta, como é que estão as coisas por lá? O Ogmo, ele não está, é que nem eu comentei com você, no meu modo de ver, o Ogmo ele não está punindo o aposentado, porque também os caras que não são aposentados também estão sendo afastados. O problema é que o trabalhador tem que ter consciência de manter uma saúde íntegra para não chegar lá no dia do exame e ser reprovado. O exame de saúde. Se a pessoa tem problema de glicemia, pelo menos antes de tu fazer o exame, tu tem que manter um regime, evitar de comer açúcar, evitar de alguma coisa para tua glicemia baixar. Se tu é uma pessoa obesa, vai fazer uma academia, vai andar na praia, vai fazer alguma coisa para tu diminuir a tua obesidade. Agora, se você vai fazer um exame, você é obeso, você tem diabetes, você tem vários tipos de... É verdade. Tem que estar bem. Tem que estar bem. E ele não está falando isso porque ele é jogador de futebol, não, hein? Não, porque ele joga ainda. Não, mas me cuido, viu, doutora? Me cuido até hoje, me cuido até hoje. Sim, eu estou sempre tentando, que nem eu te falei, fazer sempre o melhor. Então, aí o que acontece? Se tu chega com 100 quilos lá no Ogmo, não é preciso ser aposentado para ser afastado. O cara novo é afastado também. Verdade. Se tu chega com uma glicemia acima de 180, 200, tu também é afastado, não precisa ser aposentado. Agora, o aposentado, a meu modo de ver, é o seguinte, os trabalhadores que não se aposentaram ainda,
e vê o aposentado como alguém que está atrapalhando a vida deles, eles têm que estar errados, porque o aposentado só contribuiu para a estiva, esse mercado de trabalho está garantido até hoje por causa dos aposentados, que fizemos várias greves, vários movimentos. E outra, e no trabalho a gente sempre está passando para os mais novos a experiência. A experiência e... Importante que você falou, né, Bira? O aposentado não é empecilho, né? Porque muitos colocam o aposentado tá lá como se fosse algo que está se aproveitando. Não, ele conquistou esse direito por todos os anos, né, de trabalho que ele deu ali, o suor, o sangue dele, para estar lá, conquistou esse espaço, né? Sim. E que tem que ser mantido, né, Sim. Bira? Porque não é só porque quer, porque o salário também é defasado a cada ano. Sim, ele sai no teto, mas vai defasando. Vai ele defasando. Precisa de um rendimento, porque infelizmente, né? Sim. Olha, querido, nós estamos chegando aí no nosso final. Foi uma satisfação. Queria muito te agradecer, tá? A oportunidade, agradeço, você, a sua esposa, a família, né? Muito obrigado. Que já nós nos conhecemos há muito tempo. E muito obrigada pela presença, Sim, doutor. pela trajetória aí de sucesso no trabalho, né? Na sua família também, viu, Bira? Sim, sim, muito obrigado. E vamos te convocar aí para uma próxima oportunidade. Muito bem. Doutora, eu é que agradeço, a senhora sabe o quanto eu lhe respeito, o quanto eu lhe admiro. Obrigada. E a sua amizade para mim é muito importante. Ter uma pessoa como amiga, como uma pessoa tão maravilhosa como a senhora, e sou muito grato desse programa ter me convidado. E a hora que vocês precisarem de mim para qualquer coisa, eu estou junto. Tá, muito obrigada, viu, Bira? Obrigado a você. Você falou da Jabaquara, né? Peraí, pô, cara. Ela vai pegar. Pega Alguém aqui pra mim, pode vem. pegar pra Pega gente? Tem um presentinho Traz aqui pra aí. mim. Pode entregar? pode. Ó, a esposa dele tá ali, a Eu Miriam. trouxe essa camisa Olha, aqui. Essa vamos camisa. falar do Jabaquara antes de encerrar. Vou ver o nosso tempo, mas o dá pra falar. Jabaquara, doutora, desculpe interromper, mas tenho que falar. Essa camisa aqui, a camisa do Jabaquara atual é uma camisa que tem muito mais patrocínio. Essa camisa aqui, eu tinha 24 anos, 23 anos, por aí. Essa camisa eu joguei, entendeu, doutora? Ó, eu joguei, tu entendeu? E ó, a minha camisa número 5, eu tenho um maior carinho dessa camisa. Jabuca de coração aqui, ó, Jabaquara, time da nossa cidade querido. Ó, muito, muito linda, muito obrigada. De nada. Que o Jabaquara tenha bastante patrocinadores e continue aí firme e forte, né, Bira? Firme e forte. E você que nos assistiu, temos que encerrar, porque a gente quer continuar falando. Mas na próxima semana, a Voz do Trabalhador, estaremos aqui com mais um... olha, não, peraí, gente, acho que é uma convidada. Eu já estou aí com a agenda, acho que marcada. Vai vir uma mulher, a nossa primeira mulher. Nós conseguimos chamá-la, ela vai contar a trajetória dela. Semana que vem nós te aguardamos. Muito obrigada.